O que falar sobre o jogo e sua expectativa para o futuro do Palmeiras nesse Brasileirão e do Corinthians sob o comando do Roger Machado, se for assim confirmado, como disse o Flávio Prado? Bem, boa noite a todos. O jogo, eu achei um jogo bem mais ou menos, né? Foi um jogo bom, foi um bom jogo. Um jogo, no primeiro tempo, parecia um grande contra pequeno, o Corinthians inofensivo, marcando lá atrás, não criava, teve uma situação só de algum perigo para o Palmeiras, tomou 2 gols até rapidamente, o Palmeiras teve muita facilidade, mas, embora, assim, na primeira parte do jogo, o Palmeiras tenha feito gol, até buscado mais e feito mais, em dado momento, meio que o Palmeiras arrefeceu, e aí no segundo tempo o jogo até ficou um pouco mais equilibrado, o Corinthians fez um gol, rondou mais a área, teve uma chance com o Paulinho, poderia ter empatado o jogo com um pouco de sorte ali o Corinthians, o que no primeiro tempo era algo assim, muito difícil de imaginar, uma reação em um 2-2, né? Não foi um bom jogo, achei um jogo fraco, muito também em função desse momento muito ruim do Corinthians, o time está sem um técnico, o técnico ali é um interino, um tampão, hoje o Lázaro sentado no banco, o Danilo à beira do gramado, e não dá para esperar muito mais desse Corinthians, não. Agora, continua me chamando a atenção a quantidade de jogos em que o Palmeiras toma gol. Agora são 6 jogos seguidos que o Palmeiras toma gol. Os últimos 9 só não tomou gol nos 4-0 sobre o Água Santa na final do Campeonato Paulista. Eu estava aqui pesquisando, no ano passado, naquela reta final do Brasileiro, quando o time foi campeão, chegou a fazer uma série de 9 jogos em que em 7 o Palmeiras não foi vazado. Ou seja, em 9 jogos, 7 não tomou gol. Agora, em 9 jogos, só em 1 gol não foi vazado, que foi aquele jogo dos 4-0, que foi um jogo atípico, de uma mobilização maior, que o Palmeiras entrou para ser campeão, para mudar um cenário depois de uma derrota para um time pequeno, não queria cometer esse deslize na sua história, tanto que perdeu o jogo lá na Bolívia, porque mandou um time todo reserva para lá, preocupado com aquela final. Mas é muito gol que o Palmeiras está sofrendo, e hoje sofreu mais um contra esse Corinthians muito fragilizado e correu o risco de tomar um segundo gol, que eu acho que seria injusto, porque eu acho que o Palmeiras foi bem superior no cômputo geral da partida, mas o time novamente se expôs. Não é um Palmeiras tão sólido, tão seguro, tão defensivamente tão forte como era há poucos meses, ainda no final da temporada passada. Flávio Prado, você traz a notícia, né, de que o Roger Machado está praticamente acertado com o Corinthians. Na verdade, você bancou. Né? Você está afirmando que vai ser o novo treinador do Corinthians. Então eu te pergunto, então, mais uma vez, o Canelada é informação, hein? A gente teve o pré-jogo hoje com a Lívia, com o Flávio Prado. O Roger Machado era a próxima, né, opção do Corinthians, e o Flávio Prado falou com o Roger Machado, vai ser o treinador do Corinthians. Eu digo, não acho um bom treinador para esse Corinthians, não mesmo. Me preocupa o Corinthians sob o comando do Roger Machado. Agora, sobre essa situação, né, Flávio, dessa freguesia, porque você é um que cansa de falar, me desculpa, o grande clube hoje de São Paulo, totalmente na frente dos outros é o Palmeiras, você, eu acho que até exagera, você fala, é o único grande hoje de São Paulo. Eu discordo, eu acho que grandes são todos. Ele é o que vive o grande momento, eu não tiro a grandeza dos outros. Agora, é uma hegemonia absurda, né, Flávio? Porque são 13 jogos, só uma vitória do Corinthians. Vai aumentar mais, né? Por isso que eu falo, o Palmeiras joga sozinho aqui. Ele é grandão, os outros têm nome. E o Palmeiras vai continuar com essa hegemonia, vai continuar deitando. Eu também fiquei decepcionado com o jogo. Eu achei que podia ser uma sacolada mesmo, né? E deu a impressão que seria. Depois o Corinthians reagiu e fez um gol, até achou um gol, né? Na verdade, o gol contra o Piquerez. O jogo foi mais complicado do que eu imaginei que fosse. O que mostra que o Palmeiras não está tão bem assim, né? Porque o Corinthians estava lá, entregue, à mercê do Palmeiras, e, no entanto, foi só 2-1. Venceu, tá tudo certo, colou na liderança do campeonato, mas eu achei que o jogo seria mais fácil para o Palmeiras. Não é que ele tenha sido difícil, mas eu achei que teria números mais fáceis, tipo 3-0, 4-1, uma coisa mais, né? Foi para ser isso, mas os gols não aconteceram. O jogo também não foi legal, não. Concordo com o Mauro. Esperava um jogo melhor e o Palmeiras... Mas é aquilo, né? É o que a gente fala. Muitas vezes o Palmeiras, ele pode não jogar tão bem. O Mauro mesmo trouxe aí a informação da defesa, que realmente, dos últimos 9 jogos, como trouxe o Mauro, do Brasileirão do ano passado, o Palmeiras não foi vazado em 7. Agora ele é vazado em 6, né, Mauro, consecutivamente? 6 jogos. Seguidos, né? Em 6 jogos seguidos. Tudo bem, preocupa, claro. Agora, é impressionante, né? O Palmeiras, mesmo não jogando bem, ele é regular em termos de resultados. Ele é muito impressionante, porque o Palmeiras ganhou tudo que ele disputou esse ano. Ele ganhou o Paulista e ele ganhou a Supercopa. Não, ele é melhor que os outros. Então, ele tem esse saldo, né? Ele tem essa gordura para queimar, vamos dizer assim. Ele nem precisa jogar tudo para ganhar o Corinthians.
né? Nem precisa jogar tudo para ganhar do São Paulo. Nem precisa jogar tudo para ganhar o Campeonato Paulista. E não fosse a crise do Flamengo, talvez não ganhasse a Supercopa, mas é um caso à parte. O Flamengo é do nível do Palmeiras. Sem jogar bem, sofreu para ganhar do Cuiabá, sofreu para empatar com o Vasco, hoje sofreu mais do que deveria. Hoje não dá para dizer que sofreu, mas foi mais difícil do que deveria. Mas é segundo colocado, tem o mesmo número de pontos que o Fortaleza, né? Ele tem essa sobra, esse é o negócio. O Palmeiras tem uma sobra muito grande. E você vê, já a gente vai falar sobre o Roger Machado, tá? Porque o Flávio Prado traz a informação de que ele vai ser o novo treinador do Corinthians. Então, pra gente saber se os integrantes da mesa acham uma boa escolha, não acham Roger Machado cravado por Flávio Prado aqui no Canelada como novo treinador do Corinthians. O Flávio que falou, inclusive, com o Roger Machado. Então, mais uma informação que a gente traz em primeira mão aqui na Jovem Pan, aqui no Canelada. Ô, Fausto, sobre essa situação, né, do Corinthians. Porque o Corinthians, mais uma vez, não jogou bem. Não foi um bom jogo do Corinthians. A gente vê o Corinthians sem jogar bem já há muito tempo. Mas por um detalhe, não conseguiu um empate contra o todo poderoso Palmeiras fora de casa. Porque o Paulinho teve a chance claríssima de empatar o jogo. O retrato do Corinthians foi o que a gente viu no banco do Corinthians hoje, né? O Danilo comandando o time corintiano, comandando seus companheiros, seus colegas, né? Muitos daqueles jogadores que estavam no campo vestindo a camisa do Corinthians jogaram com o Danilo. E aí o Fernando Lázaro também no banco. O Corinthians sem uma definição, né? Agora muito próximo, como colocou o Flávio, de fechar com o Roger Machado. Falta só a questão de assinatura. Mas a questão do Corinthians é uma questão que a gente vem falando há bastante tempo do negócio de Renato dependência. Parece brincadeira, mas aí a gente vê que numa situação como hoje e como nos últimos jogos, ele faz muita falta, só que isso não pode existir com um clube tão grande como o Corinthians. Você não pode depender só de um jogador, e um jogador que a gente sabe que não vai voltar, dificilmente vai voltar a ficar 100% fisicamente, já não tem condições para isso, já não tem idade para isso, né? É um jogador importante, mas que não vai conseguir atuar em todas as partidas. Então o Corinthians precisa rever. O Corinthians tem um elenco envelhecido, né? Com jogadores experientes, jogadores vitoriosos, mas já é envelhecido, né? É uma temporada muito longa essa temporada do Corinthians, e me preocupa. Eu não acho que preocupa com relação a rebaixamento, não. Precisa arrumar a casa, precisa trazer um treinador rápido. Se vier o Roger, a gente vai falar do Roger, eu não acho que, assim como você, eu não sou fã do trabalho do Roger, mas não acho um treinador ruim, não. Acho um treinador normal, que tem condições de evoluir também, até porque é jovem, é novo, né? É muito desse tempo que ele fica parado, né, Flávio? O Flávio que conhece melhor ele, é muito opção dele, né? Sempre opção dele. É muita opção. Ele não gosta de... Porque, Fausto, aqueles times menores, eles fazem propostas, né? O Roger, ele não gosta de fazer um trabalho colado no outro. Eu acho que há um desgaste da imagem muito fácil, muito rápido. Mas que se corre um risco muito sério, ainda mais com o mercado brasileiro aceitando demais treinadores estrangeiros, né? Mas ele é a opção dele. Ele não... Nesse período todo ficou 7, 8 meses sem trabalhar. Não, mas ele também não vai dizer que vai receber proposta de clube grande, ele vai negar. Não, se ele negar clubes menores. Isso. O que eu quero dizer é que ele poderia trabalhar na sequência. Tem vários treinadores que fazem isso. Isso, mas ele por opção, a não ser, claro, sai do Corinthians, recebe proposta 2 dias depois de São Paulo. É muito provável que aceite. Mas, assim, a opção dele sempre é dar um tempo. Ele gosta de ficar parado por um tempo para dar uma reciclada, para dar uma descansada, enfim, para dar uma limpada na imagem, né? Para ficar sossegado. O último trabalho dele foi no Grêmio, salvo engano. Faz um tempo, né? Ele não tem essa coisa. Não, o último trabalho do Roger Machado faz 1 ano e 8 meses. Foi em setembro de 2022. Não. Então não. Faz 7 meses. Faz 7 meses o último trabalho. Foi no Bahia ou no Grêmio? Foi no Grêmio. Então, a gente vê que não é um cara que fica no mercado, sai de um, vai para outro. E é uma maneira dele trabalhar. Não tenho nada contra quem pega o clube no outro. Mas a opção dele eu acho que ajuda bem a não queimar a imagem dele, né? Já a gente vai falar do Roger Machado. Agora, ainda sobre o jogo, né? Porque tendo os números aqui do Abel Ferreira, o Abel, ele tem 10 jogos contra o Corinthians, são 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Essa derrota aí que foi o único jogo que o Corinthians venceu nos últimos 13 contra o Palmeiras. Aí você tem
20 gols marcados pelo Palmeiras, 9 gols marcados pelo Corinthians. Mais de 70% de aproveitamento. Mauro, você apontou Mais um cartão amarelo hoje pro Abel, hein? Pro Abel Ferreira. Mais um cartão amarelo pro Abel e o João, auxiliar dele, hoje as fotos estão aí nas redes sociais, ele colocou uma fita na boca, né? Enfim, os caras são mala também, hein? Ou comissão técnica mala essa do Palmeiras. Os caras gostam de uma confusão. Ele próprio assume, né? Ele assume que é o ponto fraco dele, ele assume que a mulher tira os carros dele a cada cartão vermelho. Churrasco. Ele assume esse lado. Hoje, ele mereceu, Mauro, na sua opinião, o amarelo? Não sei o que ele falou, pô. Eu não tô na beira do campo, tenho a menor ideia, né? E sobre o Palmeiras? Sobre o Palmeiras. Eu vou saber. A atuação, não, porque às vezes foi ele tá ali falando alguma coisa, mas eu não sei o que ele falou. Para, né, Mauro? Eu não sei. Mas a última expulsão dele foi exagero. A arbitragem de merda foi o que ele falou. Isso aí, o treinador já falou 1000 vezes coisa pior e não foi expulso. Hoje a gente vai esperar, então, a súmula para saber o que foi alegado, mas não vai ter súmula pra eu acho, sinceramente, desnecessário até discutir isso, porque assim, é um combo, né? É um combo, não é um fato isolado. É um combo. Aí, muito difícil você perceber. É histórico. É isso aí. Enfim. Mas você me perguntou outra coisa? Sobre a atuação do Palmeiras. Tem pontos positivos que você acha? O ponto positivo é que o Palmeiras hoje ele fez no primeiro tempo, especialmente até uns 30 minutos, assim, ciente de que joga em casa. E esse Corinthians é um Corinthians muito frágil e sem técnico, semana conturbada e tudo mais. Ele tentou resolver logo o jogo. E poderia ter resolvido de forma mais, digamos assim, definitiva, fazendo 3 gols até. Porque o Corinthians era um time inofensivo. Então, essa volúpia, esse jogo intenso, até 25, 30 minutos, quando fez 2 gols e poderia forçar até fazer mais, acho que foi o ponto positivo. Agora, depois, ele deu uma arrefecida, acho que é normal, né? O time meio que dá administrada, tem Libertadores no meio de semana, ou seja, tem uma sequência de jogos muito grande, todo time vai tirar um pouquinho o pé, né? Durante uma partida, quando tiver aí um placar mais controlado. Só que acabou, acho que se expondo muito quanto ao adversário, que hoje era um tipo do jogo para o Palmeiras não correr nenhum risco. Zero risco. Mas houve risco, porque estava 2-1 e teve a bola lá do Paulinho. Ou seja, seria justo? Acho que não, o Palmeiras jogou melhor. Mas poderia ter acontecido. E é o tipo de finalização que o Paulinho costuma acertar. Né? Ele chutou para fora, ele chutou com liberdade. Eu acho que isso reflete esses números que eu passei há pouco, que esses gols que o Palmeiras tem sofrido em todos os jogos refletem o quê? Uma maior quantidade de finalizações que o Palmeiras tem sofrido. Então, quanto mais os times adversários finalizam, mais chance de fazer o gol. Ano passado, no melhor momento defensivo do time, era muito mais difícil chegar em condições de arrematar contra a meta do Everton. Agora não. Tanto que esse ano ele está trabalhando bastante. Quase todo jogo ele faz defesas. Hoje o Corinthians tem isso, conseguiu fazer. Não foi um jogo que ele trabalhou muito, né? Não teve assim, um grande desafio pela frente. Mas esses números que você passou, eu acho que o Abel Ferreira ele pode agradecer algumas pessoas aqui no Brasil que assim, fazem questão assim, de tornar o seu trabalho, que é muito bom, ainda mais tranquilo. Renato Portaluppi, que perdeu para ele 2 finais, uma Copa do Brasil e uma Libertadores, e com as suas digitais assim, bem cravadas nessas 2 derrotas, uma pelo Grêmio e pelo Flamengo, e a diretoria do Corinthians, que entrega para o Palmeiras, na era do Abel, ele teve essa sorte, um time muito inferior e caro. Esse é o pior. Fosse um time barato, o Corinthians está economizando, está pagando dívida, está acertando as contas, vai com o time mais ou menos e perde. Não, é um elenco caro, contrata técnicos caros, inclusive, porque era caro. O Vitor Pereira não era um técnico barato. O próprio Cuca é um técnico de primeira prateleira no futebol brasileiro. Não um técnico baratinho, né? Você tem que fazer fizeram um contrato certamente robusto. O Cuca não fazia contratos até esse último compromisso, creio eu, simplórios. Vitor Pereira é R$1,5 milhão de reais. É um técnico com salário indexado em euro. Então, assim, é investimento alto em elenco, investimento alto em técnicos, e ainda assim o time do Corinthians é fraco, não ganha nada. Ontem até o Bruno lembrou aqui, durante o bate-pronto, o time não é campeão desde 2017 brasileiro, 19 paulista. O último título de peso foi em 17 e o último estadual foi em 19. Então 20, 21, 22, 23, vai para 4 anos. Quando chegou na final, ano passado, parecia o máximo. Conseguiu fazer um jogo duro com o Flamengo. Nossa, que legal, hein? É isso, é o máximo que conseguiu. Então ele não tem nada com isso, ele aproveita e passa o rodo no Corinthians, ganha no Itaquera, ganha no Allianz Parque, ganha em qualquer lugar. Né? E aí você vê se os números são expressivos. E ele vai ficar na história do Palmeiras como um técnico que amassou o Corinthians. E isso ele pode também agradecer a essa péssima gestão que o Corinthians tem hoje. Porque o reflexo é esse. E por que eu estou enfatizando isso? O grande rival histórico do Corinthians, né, é o Palmeiras. E nesse recorte da história, com a passagem de Abel Ferreira pelo Brasil, que continua, a gente não sabe até quando vai, mas vai continuar, o Corinthians, em geral, ele é presa fácil. Presa fácil. Tanto que perde em casa e perde fora. Perde em casa e perde fora. Quando empata, é lucro.
Mas tem uma vitória, né? Uma vitória. Nos últimos 13 jogos. 13 jogos, uma vitória. Então, isso não é só reflexo do melhor momento do Palmeiras e do bom trabalho da sua comissão técnica, não. Não, é também reflexo de um Corinthians frágil, fraco, incapaz de enfrentar seu grande rival da maneira que a sua torcida gostaria. O que seria compreensível, repito, se fosse um Corinthians passando por alguma reformulação, cortando custos, tentando se organizar, como o Palmeiras já fez no passado, para poder chegar mais forte nos confrontos. Mas não, continua sendo um dos elencos mais caros do Brasil. É isso. Assim, é um festival de erros cometidos pelos últimos anos, né? Na gestão do Corinthians. E a gente fala, né, Flávio? A gente até falava no pré-jogo, porque virou freguês mesmo. O Corinthians virou freguês do Palmeiras. A gente está falando aqui os números, são 13 jogos. 13 jogos. Dos últimos 13 jogos, uma vitória. Não dá. É o principal clássico, é o principal rival do Corinthians. Não pode o Corinthians ser presa fácil assim, como está dizendo o Mauro César. E quando ele diz time de peso, a gente falou hoje no pré-jogo. São jogadores caros por quê? Porque o Corinthians não soube contratar. O Corinthians contratou por nome, ele não contratou por bola. Ele viu, vamos contratar vários ídolos aqui do Corinthians para calar a torcida, para não reclamar que a gente não está investindo, e pagaram preço alto por jogadores que não viviam um bom momento. A gente falou hoje, o Fagner, eu não acho que entra nisso, porque já está há muito tempo, seria renovação, é um baita, e acho que ainda é um bom lateral direito se for comparar com outros no futebol brasileiro. Mas aí você tem o Gil, que já não é o mesmo jogador, o próprio Balbuena, caríssimo, que já não é o mesmo jogador, Fábio Santos, o próprio Renato Augusto, que eu falo aqui, joga muito, quando joga decide, mas joga pouco. Ganha uma fortuna para ficar mais fora do que dentro de campo. Aí tem também o Paulinho, o Romero. O Corinthians contratou o Romero. É inacreditável. No meio tempo hoje, aí o Danilo desistiu também. Sim, mas é o que eu falo, contrata muito mal esse Corinthians e paga caro. Vale aquilo que você falou no começo. Ele não contrata com lógica técnica, ele contrata para dar satisfação para a torcida. É muito parecido com o método que afundou o São Paulo. É muito parecido. Contrata ex-jogador, ex-ídolo, não importa a situação que o cara está, e deixa lá. E vai gastando, e vai gastando, e vai gastando. Obviamente não dá resultado. Enquanto isso, o Palmeiras contrata a comissão técnica do Vitória e monta uma base espetacular, coisa que ele nunca teve. Faz contratações pontuais. Perde o jogador, repõe quando necessário, às vezes nem precisa fazer isso. É diferença de gestão. Então é muito grande. Hoje o Palmeiras sobra. O Palmeiras tem gestão de time grande. Os outros não. Então ele vai sobrar. Vai ficar sobrando, vai continuar assim. São Paulo até tem vencido o Palmeiras mais do que se imaginava, mais do que merecia. E o Santos também não conta. Então, o Palmeiras está sobrando e vai continuar sobrando. Não dá para se imaginar coisa diferente no segundo turno desse jogo. O Palmeiras deve ganhar de novo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.